Bem-vindos ao Briefing de amanhã, onde a tecnologia encontra a estratégia real. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça no exato momento em que a famosa nuvem deixa de ser aquela coisa invisível e etérea. Porque, na real, a nuvem é incrivelmente pesada, faminta por recursos físicos e está reescrevendo a ordem global bem na nossa frente. O ano de 2026 trouxe o que a gente pode chamar de nexo, que é quando a inteligência artificial sai do código e vira uma realidade puramente física. E antes da gente avançar, já se inscreve no canal e segue a gente no Spotify para garantir sua dose de inteligência competitiva diária. Para ancorar a nossa discussão com um dado de impacto imediato, dá uma olhada nesse número absurdo: 15 bilhões de dólares. Esse foi o custo do leilão de emergência da PJM Interconnection, que é simplesmente o maior operador de rede elétrica dos Estados Unidos. Esse valor, que é um verdadeiro choque de realidade, mostra o pedágio físico que os data centers de IA estão cobrando do mundo real agora mesmo. A quantidade de energia para manter esses sistemas rodando chegou num ponto de ruptura tão forte na infraestrutura tradicional que o mercado precisou de aportes emergenciais gigantescos. Então, bora estruturar como a gente vai cobrir tudo isso hoje. Vamos passar por 5 pontos centrais. Primeiro, a mudança para a energia nuclear. Depois, o colapso da segurança agêntica. Em terceiro, o gargalo global do cobre. Quarto, a reestruturação corporativa da IA. E, por fim, a realidade física da IA. Parece um monte de coisa desconexa, né? Mas a gente vai ver que são pilares super interligados desse nexo de 2026. Começando pelo nosso primeiro ponto, a mudança para a energia nuclear, ou seja, a troca da rede pública pelos SMRs. Para entender direito essa corrida nuclear, a gente precisa tirar um pouco os olhos da tela do computador e olhar para a indústria pesada. A mudança de paradigma aqui é gigantesca. Dá uma olhada no lado esquerdo. A gente tinha aquela velha era de subsídios públicos implícitos que meio que absorviam o custo de expandir a tecnologia. Agora, no lado direito, temos a nova e brutal realidade de 2026. É o modelo Take or Pay, com proteção voluntária aos contribuintes. Na prática, as gigantes da tecnologia agora são legalmente obrigadas a bancar 100% da nova capacidade de energia que elas exigem. Elas estão tendo que engolir custos operacionais astronômicos só para garantir que a rede elétrica residencial não entre em colapso. E como é que se supre essa fome incontrolável por energia limpa e que não pode parar nunca? O número 144 explica bem isso. Hoje a gente tem 144 pedidos firmados para SMRs, que são os pequenos reatores modulares bancados por corporações como a Amazon. O impacto disso no mercado é muito louco. A X-Energy, que fabrica esses reatores, viu o valor de mercado dela explodir logo depois do IPO. E o mais bizarro é que isso aconteceu mesmo com a empresa operando no vermelho atualmente. O que o mercado está precificando não é o lucro de hoje, mas a garantia absoluta de energia no futuro. Agora a gente entra no segundo ponto, o colapso da segurança agêntica, que marca basicamente o fim da era do corrigir e defender. E olha, para navegarmos na profundidade técnica que esse tema exige agora, a gente precisa de ferramentas de blindagem de verdade. É exatamente por isso que, para quem precisa implementar isso e quer o roadmap técnico completo, o Protocolo da Verdade Book Premium de 2026 já está disponível. É o guia mestre sobre C2PA, PHCs e proteção de marca em mercados de alta volatilidade. O link está na descrição. Usem o cupom BRIEFING para 20% de desconto. É um investimento de entrada para quem vai seguir com a gente nesta análise agora. Então, voltando para o cenário de segurança, conforme a IA ganha força no mundo físico, aquela segurança de perímetro tradicional simplesmente desmorona contra sistemas autônomos. A velocidade dessa escalada é de assustar. Olha essa linha do tempo. Em 22 de abril, a gente teve o vazamento envolvendo o modelo Mythos da Anthropic. Só 8 dias depois, em 30 de abril, rolou um pivô radical para o Cloud Security em fase beta. E logo em seguida, em 12 de maio, detectaram o Worm Mini Shai-Hulud. O que mais impressiona aqui é o nível da sofisticação. Esse Worm conseguiu sequestrar tokens de identidade OIDC em sistemas internos, ignorando completamente todos aqueles benchmarks de segurança que o mercado jurava que eram infalíveis. O ponto que realmente consolidou a gravidade da situação está cravado nos relatórios técnicos com essa frase. Este incidente efetivamente derruba a era do corrigir e defender. O caso do Anthropic Mythos mostrou um modelo que nem tinha sido lançado ainda bater incríveis 83,1% no CyberDyn e de forma totalmente autônoma descobrir vulnerabilidade zero day. A conclusão que fica é meio dura, mas real. Os modelos de ponta de hoje operam, encontram e exploram falhas numa velocidade que as equipes humanas de defesa simplesmente não conseguem acompanhar. Ficamos lentos demais para eles. Vamos para o nosso terceiro ponto, o gargalo global do cobre. E aqui a gente vai ver como a geopolítica do hardware de IA entra com tudo nessa história.
Essa dependência surreal entre software e recurso físico puxa a gente direto para a geopolítica, numa dança complexa entre custos e impacto global. As fábricas super avançadas de semicondutores são o ápice da engenharia humana, mas elas escondem um ponto cego estratégico gigantesco. Políticas públicas recentes como o Match Act lá nos Estados Unidos estão super focadas em restringir quem pode comprar e vender maquinário de ponta para fazer chip. Mas toda essa precisão cirúrgica não serve para nada sem a infraestrutura pesada por trás. O debate público ignora completamente a necessidade crítica de metais pesados para eletrificar, alimentar e resfriar essas fundições colossais. E essa tabela ilustra de forma brilhante a verdadeira vulnerabilidade sistêmica da nossa cadeia de suprimentos. Quando a gente compara os custos operacionais, olha só, os Estados Unidos e os países aliados estão operando com um custo de 100% e um crescimento de capacidade totalmente estagnado, com risco real de fechamento de fundições de cobre. Enquanto isso, a China roda com custos operacionais menores que 50% e uma expansão de capacidade de 11%. Se a gente considerar que a demanda global projetada por cobre vai dar um salto de 50%, esse domínio de mercado na base asiática pode simplesmente neutralizar qualquer tentativa do Ocidente de manter o controle sobre a fabricação final desses chips de IA. Chegando no quarto pilar, a reestruturação corporativa da IA. Lucros em alta, quadros de funcionários em queda. Com todos esses gargalos materiais e a necessidade de injetar bilhões de dólares, fica a pergunta: de onde está vindo todo esse capital? Os dados documentam o nascimento do que podemos chamar de corporação hiperenxuta. A Cloudflare, por exemplo, registrou um salto de 34% na receita, enquanto cortava 20% da equipe. A Snap demitiu 1.000 pessoas, reduzindo a equipe em 25%, e a justificativa foi que absurdos 65% do código novo deles já é gerado por IA. E no setor financeiro, o JP Morgan separou quase 20 bilhões de dólares para o orçamento de TI, reclassificando a IA. Deixou de ser pesquisa e desenvolvimento e passou a ser tratada oficialmente como infraestrutura central. Basicamente, os exércitos de programadores estão sendo substituídos por agentes autônomos, liberando rios de dinheiro para comprar aqueles reatores nucleares e semicondutores que a gente já comentou. Essa análise visual do JP Morgan deixa a movimentação de capital claríssima. Se a gente olhar para a criação de valor na época da computação em nuvem, quem levava as maiores fatias do bolo eram as empresas de software e aplicativos. Mas no ciclo de IA de 2026, a maior parte da riqueza está se concentrando lá na base, escoando direto para os provedores de infraestrutura física e digital. O dinheiro literalmente mudou da tela para o átomo. E chegamos ao nosso quinto ponto, a realidade física da IA, onde a gente sintetiza de vez o nexo de 2026. Para amarrar tudo o que vimos hoje, conectando o código intangível ao impacto bruto na indústria pesada mundial, a gente pode seguir uma linha lógica bem direta. Passo 1, o software de IA atinge um nível agêntico e começa a escrever seu próprio código. Passo 2, com essa hiperprodutividade autônoma, as empresas de tecnologia cortam drasticamente as equipes humanas. Passo 3, o capital economizado na folha de pagamento vai direto para bancar a voraz infraestrutura física exigida. E passo 4, essa avalanche de dinheiro e urgência altera radicalmente os mercados globais de matérias-primas e energia. Ou seja, um agente digital desenvolvendo um app mais rápido lá nos Estados Unidos resulta num fio direto em uma usina nuclear sendo construída usando cobre processado do outro lado do mundo. E qual o alfa do dia com base em tudo isso? O movimento imediato para o tomador de decisão é entender que se posicionar apenas em software hoje é ignorar onde o capital estrutural realmente está indo. O que nos deixa com um questionamento final e provocativo. No mundo onde as gigantes da tecnologia financiam, constroem e mantêm as próprias redes elétricas, monopolizam matérias-primas e substituem o trabalho intelectual em massa, a gente ainda pode chamar essas corporações de fornecedoras de software? Ou seria muito mais preciso reclassificar essas empresas como entidades soberanas de infraestrutura, operando num escopo muito além do normal? Análise concluída. O que discutimos aqui é apenas a ponta do iceberg. O aprofundamento real está no link da descrição. Nos vemos no próximo briefing.